Há algum tempo atrás eu já estava interessado nos caboclos do maracatu rural. Houve o convite da Prefeitura de Nazaré da Mata para eu ver a possibilidade de colocar 6 esculturas no monumento. E aí ocorreu que o projeto da praça era uma coisa grandiosa, e inclusive com uma série de dificuldades orçamentárias, mas um desafio necessário. Porque a partir desses monumentos agora, dessas esculturas, é que a gente pode realmente pensar em produzir peças como monumentos grandes assim, tá? Eu já fiz uma série de esculturas em conjunto assim, menores, que foi sobre trabalhadores da construção civil. Está lá pro lado do Ibura, por ali. Era um trabalhador com a mãe e 2 filhos em um carro de mão. Então foi um conjunto. Aquela foi a primeira. Esse conjunto aí é realmente a segunda vez que eu estou fazendo. Não é a primeira, é a segunda. Mas com essas dimensões é a primeira vez. Esse conjunto foi um convite feito pela Prefeitura de Nazaré da Mata, e porque viram também essa escultura que existia no Shopping Center e me convidaram para fazer esse conjunto de esculturas. O projeto é de um arquiteta e eu fui chamado para fazer as esculturas dentro do projeto da praça. E a partir daí foi que começou a desenvolver esse trabalho. Nós já estamos há um mês, provavelmente seria 2 meses para cada peça. Mas como eram 6 peças, então foi elaborada uma estratégia de que cada material que a gente ia usando e que ia sendo descartado daquela peça, a gente colocava uma peça no local, então todo o restante do material já estruturado serviria para outra. Então isso dava uma aceleração, de maneira que a gente tinha previsto mais ou menos em 6 meses para fazer tudo. Mas como a gente terminou a primeira peça, não existia a praça. Terminou a segunda peça, não existia a praça. Terminou a terceira peça, não existia a praça. Terminou a 4ª peça e ainda não existia a praça. Então nós tivemos que ocupar mais de um galpão, não pudemos reciclar o material, e essas peças que ficaram nos galpões, passou ano trancado em galpões, mais de ano, e a gente esperando que a praça ficasse pronta. Por isso que ainda está nesse desenvolvimento, senão em 6 meses estaria tudo pronto. O momento de maior prazer está num resgate, não sei se é um resgate, mas uma coisa interior que ressurge, que é a minha cultura, a cultura da região mesmo. Porque a gente vai desenvolvendo a capacidade intelectual e estudando arte de várias formas, em vários países, e lendo literatura de escritores do mundo todo, que de repente se distancia um pouco da sua própria cultura. Eu ter vindo para Nazaré da Mata para trabalhar e observar como a população vive e como vivem os caboclos dos maracatus, como as poesias. Então essa coisa toda vem influenciando no meu interior, que pode provocar algumas mudanças na linha do meu trabalho, que eu ainda não sei exatamente como será. Mas sei que a melhor parte que eu acho disso tudo é essa coisa da cultura regional que está renascendo dentro de mim de novo. Eu estou achando muito interessante. E também estou dando aula para 30 pessoas de formação de desenho e escultura, e vai ter, a partir da próxima semana, um mosaico também, que entra outro artista trabalhando. E esse desenvolvimento do trabalho vai ser muito bom para a região. O mosaico, as cores, a explosão de cores. Eu sempre trabalhei com bico de pena e escultura, e agora estou tendo contato com muita cor. Inclusive estou tendo pela primeira vez vontade de pintar a óleo, que eu nunca quis, mas agora realmente eu já estou começando, as cores estão me atraindo. E também pode ocorrer que houve uma época que existia a Brigada Portinari, que a gente pintava muros para campanhas políticas, e aí para o PCdoB, para o PC, para o PMDB, para várias coisas na campanha política.
e eu me senti muito bem fazendo pinturas grandes, então pode ser que eu dê uma estudada mais profunda em mural, em muralismo. É uma coisa que me atrai muito. A AMUNAM, que é a Associação de Mulheres de Nazaré da Mata, nós elaboramos um projeto conjunto de formação dessas pessoas. E eu já estou dando aula de desenho há um mês intensivamente e comecei a fazer também desenho aplicado ao mosaico. Ainda vamos ter mais um pequeno negócio na região, onde essas pessoas vão poder vender peças artesanais sobre a cultura regional. Então esse projeto também tem um valor socioeconômico interessante que a gente vai ver nos próximos anos o que vai ocorrer. Eu estou aprendendo cada vez mais que, inclusive com os meios de transporte sendo mais rápidos, não é? Eu estou aprendendo que estou vivendo entre São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Nazaré da Mata e Olinda. Então eu estou estabelecendo critérios na minha mente para que todas essas localidades tornem-se uma. Então que eu possa circular e não ter mais assim, estou em São Paulo, estou no Rio, estou em Olinda, estou em Nazaré, estou em Recife. Não, esse conjunto de coisas é um espaço onde eu vivo. Eu não tenho mais essa diferenciação. Você sai de manhã aqui, chega em São Paulo em 2 horas. Réveillon eu vou para Rio de Janeiro, Natal para São Paulo. Às vezes estou aqui, às vezes estou em Serrambica. Existe uma área dentro do Brasil que já está estabelecida como um perímetro que eu vivo e não há muitas mais diferenças. Estando aqui na região, onde tem mais maracatus, onde eu vou na casa do pessoal que tem maracatus e sou muito bem recebido, isso me dá uma emoção e uma energia importantíssima para o trabalho. Então a própria população, a própria musicalidade deles me influencia muito. Agora, de uma maneira geral, tem ocorrido uma afinidade com os movimentos populares hoje em dia de música, de dança, que tem me atraído. Existe o Cavalo Marinho, tem me atraído também, porque eu assisti uma encenação do Cavalo Marinho e fiquei muito ligado em alguns personagens, que eu já fiz alguns desenhos já, e escultura também, como Mateus e Bastião, Mestre Ambrósio, Caboclo de Urubá. Esses personagens são muito fortes, então eu estou querendo pesquisar mais em relação a eles. Na primeira instância de contato direto com eles, vieram 2 grupos de maracatu aqui e ficaram diante das esculturas e dançaram e cantaram e fizeram poesias, assim, como se aquilo ali, as esculturas na frente deles, fossem como se fossem divindades. Então foram poesias que se perderam no espaço, porque as olas, as poesias que eles fazem naquele momento, não é gravado, é de improviso. Então ficou no espaço do ateliê aquele som. Te arrumei, com certeza muitos fãs nesta cidade. Te arrumei. E foi muito bom. Eles estão vindo de vez em quando ver. E vai ter um grande encontro na inauguração, quando todos os maracatus vão se aproximar das esculturas. Isso vai ser algo estonteante, né? E a demora das peças ficarem concluídas atrapalhou um pouco, porque a população ficava sem acreditar, mas agora que já está se encaminhando para o final, já está havendo uma assiduidade maior da população para ver, para fotografar. E quando entrar a parte do mosaico e que vai entrar a cor, isso vai realmente provocar algo que a gente só vai saber quando ver, porque quando todos os maracatus estiverem ao redor, eu espero que se tome muitas cenas de cima, assim, porque vai ser uma coisa fantástica.